por gentileza. Dando continuidade à nossa programação, teremos agora a sessão de lançamento de livros, que será coordenada pelo professor mestre Jorge Barramondes Leal, do Chile. Ele é psicólogo, psicoterapeuta, mestre em terapia cognitiva pós-racionalista pela Universidade de Santiago de Chile, especialista em terapias contextuais pela Universidade de Almeria, na Espanha, é sócio fundador e presidente da Fundación Mente, no Chile, também é sócio fundador do Instituto Andes de Psicoterapia, no Chile. É membro do Grupo de Trabalho Psicologia, Histórico-Cultural e Subjetividade, da Sociedade Interamericana de Psicologia, possui especialização em psicologia clínica e psicoterapia a partir de abordagens fenomenológicas construtivistas, contextuais e existenciais. É também psicoterapeuta clínico, atuando na intervenção com adolescentes, adultos e casais. É coautor do livro Pérdida y Duelos, Intersubjetividades em Contexto. É docente internacional, supervisor de casos e palestrante na área da psicologia, saúde mental e psicoterapia. E é com imensa satisfação que convidamos, então, o professor Jorge para conduzir essa atividade. Gracias. Denme un momento. ¿Listos? ¿Sí? Bueno, primero que todo, saludarlos y expresar mi alegría de estar aquí en esta casa de estudio, en esta hermosa ciudad de Brasilia, que la conozco por primera vez, y bueno, en tan buena compañía también, que es una alegría. Es una alegría dar comienzo a esta sesión de lanzamiento de libros del 5º Simposio Iberoamericano de Epistemología Cualitativa y Teoría de la Subjetividad, en esta hermosa casa de estudio y en esta bella ciudad de Brasilia. Este momento es, más que una presentación formal, una celebración del pensamiento vivo que se ha ido tejiendo en torno a esta teoría de la subjetividad, que es propuesta por Fernando González Rey y Albertina Millán Martínez y continuada, desarrollada, desdoblada con enorme rigor y sensibilidad
por muchas y muchas de quienes hoy están aquí presentes. La teoría de la subjetividad nació como un gesto de resistencia frente a lecturas reduccionistas del ser humano, aquellas que lo convierten en objeto de medición, en organismo o en variable. Frente a esa mirada, Fernando nos recordó que la vida psíquica no es un reflejo, sino una producción, que la subjetividad es una dimensión simbólico-emocional que integra historia, integra cultura y integra deseo, y que en ella se expresa el carácter creador, contradictorio y ético de la experiencia humana. Desde entonces la teoría se ha desplegado y se ha consolidado, dando origen a un cuerpo de pensamiento que hoy abarca la educación, la salud, la clínica, la política y la investigación. A través de los aportes de Albertina Mitjan Martínez, Daniel Goulart, José Fernando Patiño, Valeria Mori, Maristela Rosato y tantos colegas que en este espacio no alcanzaría a mencionar, se ha convertido en un sistema teórico abierto y dialógico que nos invita a comprender la vida no como un conjunto de categorías, sino como un proceso permanente de producción de sentido. La teoría de la subjetividad nos ha permitido pensar la salud mental y el sufrimiento humano más allá del diagnóstico, comprendiendo que lo que llamamos síntoma no es un error, ni una falla, sino una forma singular de la vida buscando reentramarse. Los conceptos de configuración subjetiva, recursos subjetivos, sufrimiento subjetivo y desarrollo subjetivo han cambiado nuestra manera de mirar el malestar y la transformación, devolviendo profundidad, devolviendo historia y, por supuesto, humanidad a la práctica de la psicología y a las ciencias sociales. Para mí, hablar de esta teoría es también hablar de un trayecto personal y profesional. He encontrado en ella una orientación ética y epistemológica que me ha permitido comprender que conocer no es dominar, sino dejarse afectar. Que el diálogo no busca explicación al otro, sino abrir y hospedar un espacio del otro donde este otro pueda ser. Desde esta inspiración he venido desarrollando lo que llamo la terapia de transformación personal, un intento por encarnar esta comprensión de la subjetividad en el cuerpo, en la relación y en la vida cotidiana. Por eso, esta mesa de lanzamiento no es solo una exhibición de obras, sino un acto colectivo de creación. Cada libro que hoy se presenta testimonia la vitalidad de una comunidad que piensa, que siente, que transforma y que también se transforma. Una comunidad que ha hecho que la subjetividad no es un objeto de estudio, sino un modo de habitar, de transformar el mundo y al mismo tiempo de transformarse uno mismo. Declaro entonces, inaugurada esta sesión de lanzamiento de libros, agradeciendo profundamente a cada una de las autoras aquí presentes por su trabajo fecundo, por su compromiso y por su generosidad en el desdoblamiento de esta importante teoría. Celebremos juntos este pensamiento vivo que sigue creciendo, que sigue encarnando y que sigue produciendo humanidad. Muchas gracias. Gracias. A continuación, conoceremos las obras que se presentan este año, que son variadas obras, 9 obras, una producción bastante fértil, todas ellas nacidas del diálogo vivo con esta teoría, donde cada autora dispondrá de 5 minutos y yo seré el verdugo aquí con el cronómetro de los 5 minutos, me van a disculpar, pero es necesario, para compartir los aspectos centrales de su trabajo y, por supuesto, será una alegría inmensa escucharla. Comenzamos con Ana Patricia Becerra, que nos presentará el primer libro. Ana Patricia, tienes la palabra. Alô. Bom dia a todas e a todos. Bom dia às autoras que compõem essa mesa. Para mim é uma honra e uma alegria imensa poder compor esse momento
Bom dia, professor Jorge. Eu sou Hanna Patrícia, sou professora de Biologia do Instituto Federal do Amapá. O livro, né, que eu apresento hoje, Subjetividade e Superação das Dificuldades de Aprendizagem de Biologia, foi escrito em coautoria com o professor José Moisés Alves, foi meu orientador no doutorado na Universidade Federal do Pará. O prefácio do livro, quem escreveu foi a professora Maristela Rossato, e o livro ele é fruto, né, da minha pesquisa de doutorado, feito na Universidade Federal do Pará. Nesse livro, nós abordamos a discussão sobre as dificuldades de aprendizagem em biologia, considerando os aspectos subjetivos e operacionais, né, desse processo de aprendizagem. Nós consideramos a aprendizagem como produção subjetiva, e o operacional, né, configurado subjetivamente nesse processo. Para o estudo e a discussão dos aspectos operacionais, né, do ensino e da aprendizagem de biologia, a gente utiliza o referencial socioconstrutivista do Pouso e do Gomes Crespo, considerando ali as especificidades desse processo, né, de ensino e aprendizagem de ciências da natureza, que é onde a biologia está inserida. Mas sempre, né, lembrando que o subjetivo e o operacional eles fazem parte dessa produção subjetiva nesse processo de aprendizagem. No livro, a gente apresenta os casos de Ive, Maroca e Sofia, né, que foram alunas ali do ensino médio, que apresentavam dificuldade de aprendizagem em biologia. Eu acompanhei essas alunas por 2 anos. Um desses anos foi durante a pandemia do Covid. Então, a gente tem um ano aí de ensino remoto, né, que reconfigurou um pouco a pesquisa, e a gente fala um pouco disso também no livro. Em geral, eu trabalhei com a configuração subjetiva de aprender biologia, da configuração subjetiva da ação de aprender biologia dessas alunas. E aí a gente tem no livro, né, o sumário já está aparecendo ali. Então, nós temos toda a construção teórica, todo o percurso que foi desenvolvido durante a pesquisa, os casos. E eu gostaria de destacar, né, o capítulo 5, isso, que é onde a gente tem ali a construção teórica da pesquisa, onde a gente traz, né, onde a gente apresenta a nossa compreensão em relação ali à dimensão operacional desse processo de aprendizagem de biologia, a dimensão subjetiva no processo de aprendizagem de biologia e as mudanças que a gente percebeu, né, que a gente interpretou no processo de pesquisa nos 3 casos. E aí, o livro, né, ele tenta pensar o ensino e a aprendizagem de biologia nessa perspectiva complexa, né, a aprendizagem como produção subjetiva. A gente tem, dentro da área de ensino de ciências, a maioria das pesquisas, não todas, mas uma boa parte delas, pensando a aprendizagem da área nesse viés unicamente cognitivista, individual, intelectual. E aí a gente traz esse olhar diferente, né, tenta trazer essa discussão diferente, pensando nos aspectos da história de vida, da subjetividade social, como essas relações elas fazem parte, né, nesse processo de aprendizagem, e aí no ensino médio, especificamente numa disciplina que é a biologia. Muito obrigada. Gracias, Ana Patricia. Ahora el turno es de Carla Fernanda Gunder. Carla, tienes la palabra. Ok. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Carla, eu venho lá do sul do país, de Porto Alegre, da PUC, faço pós-doutorado lá. Esse livro, Transtorno do Espectro Autista e a Teoria da Subjetividade, ele é reflexo do meu doutorado, onde eu conheço a teoria da subjetividade em 2017, e eu venho buscando, nessa obra, apresentar o autismo a partir de uma outra perspectiva. Então, acho que a teoria da subjetividade ela vai ajudando a pensar o autismo não pelo determinismo biológico, pela medicina, por esse olhar que marca a falta, o defeito, o treinamento,
ele vai tentando olhar para esse sujeito através de uma busca de singularidades, de subjetividades, numa tentativa de a gente humanizar um pouco esse trabalho. Ele vai apresentando 2 casos importantes de 2 meninos que a medicina diz que não são oralizados, que são nível 3 de suporte, que não têm possibilidade de aprendizagem, e vai tecendo ali um caminho, mostrando que são sujeitos intensos, de potência, de muito aprendizado, e vai trazendo a importância da relação família e escola, para que eles possam construir processos subjetivos e a sua própria constituição subjetiva como sujeitos aprendentes, pensantes e compostos, né, como alguém de uma sociedade. Eu acho que o livro vai tecendo prática e teoria, numa rede importante que eu gosto muito da palavra tessitura, e eu acho que essa obra ela vai tecendo a teoria da subjetividade na prática de uma escola, numa relação importante triangular, de sujeito, escola e família. Então, eu acho que ela traz esse valor heurístico aqui para se pensar uma outra educação, que faz uma ruptura com o que tem se oferecido hoje no Brasil e no mundo quando se pensa em autismo, que é só o comportamental. Eu acho que eu faço um convite aqui de que a gente pode fazer de uma outra forma, pode ser de um outro jeito, não precisa ser normatizando o sujeito, mas a gente pode normalizar uma outra forma de ser e estar no mundo. Não valorizando em pior ou melhor. É só aceitar que é uma outra forma de ser. E está tudo bem. Esse é o convite. Então, ele é livre acesso, é para a gente poder divulgar e oferecer para quem precisa, para quem quiser, né? Esse é o objetivo, porque ele foi financiado pelo PPG, né, da PUC. Então, obrigada. Gracias, Carla. Me equivoqué en el orden, pero siempre hay que dejar lugar a la casualidad. Le damos la palabra entonces a Luciana Soares Muniz. Luciana. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui compondo essa mesa, com mulheres incríveis, né? Autoras. E nós vamos agora falar do livro, né, aí, Diário de Ideias, Inovação e Criatividade na Educação. É um livro pequenininho, tá, gente? Bem pequeno, tem mais de 400 páginas. É um livro que contou com a organização da professora Juliane Madureira Ferreira, da Finlândia, Vaneide Corrêa Dornelas, Jonathan Augusto da Costa Alves, parceiros lá da Escola de Educação Básica, do Colégio de Aplicação, do qual eu faço parte, né? Esse livro contou com um prefácio escrito pela nossa querida professora Cristina Coelho, que está aqui conosco. Muito obrigada. Um prefácio incrível, né, que trata aí sobre as infâncias e sobre o trabalho com o Diário de Ideias, hoje o alcance dele nas escolas. Nesse livro, a gente conta também com autores, com a presença da professora Albertina Mitijans Martinez, em um capítulo comigo, e da professora Pamela, também, que está aqui presente conosco neste evento. Obrigada a todos por participarem dessa obra. Esse livro, então, ele é composto por 23 capítulos, temos 47 autores aqui e autoras participando desse livro, que se destacam por serem estudantes da educação básica, que escreveram capítulos aqui, estudantes de graduação, que vivenciam um diário de ideias, e professores e professoras da educação básica e do ensino superior. Esse livro é fruto de pesquisas, né? Então, o Diário de Ideias é uma metodologia que desenvolvi a partir do meu doutorado e a partir de 20 anos aí de experiência com a educação básica, trazendo a teoria da subjetividade para realmente alcançar o chão das escolas e mudar o currículo. Então, é um livro que trata, em todos os seus capítulos ali, em cada um, o como isso é possível e acontece no cotidiano das escolas de educação básica.
A gente sempre fala que são livros do Diário de Ideias que invitam, né, nos convidam à existência e à resistência, porque a teoria da subjetividade ela nos mobiliza a transformar. Então, trazer realmente os estudantes como protagonistas, os professores e professoras também deste universo, junto à metodologia do Diário de Ideias, que convida ao experienciar, registrar e compartilhar, que são 3 pilares essenciais desse fazer cotidiano com os estudantes na educação básica. Então, como um dia a professora Cristina falou, a gente bebe da fonte do que a educação infantil já faz ali e a gente tenta, então, dar essa circularidade para esse fazer, para essa presença humana em todo o currículo escolar. Então, nesse trabalho, com esse livro, nós vamos mostrar como as ideias das crianças, dos estudantes de forma geral, tanto da educação básica até o ensino superior, como que a gente pode trazer essas ideias e torná-las ações concretas que transformam o mundo, porque todos nós temos ideias, e como essas ideias realmente podem impactar o mundo. Então, a teoria da subjetividade é a base, assim como os estudos de criatividade da professora Albertina Mitijans Martinez, que torna, então, todo esse livro e essa potência aí efetiva. É um livro de livre acesso também, e muito obrigada. Gracias, Luciana. Son buenas estas chicas porque van cumpliendo la hora ahí sin ningún problema. Damos la palabra ahora a María Dolores dos Santos Viera y equipo de trabajo con el libro Psicopedagogía e Subjetividade no Diálogo com a Escola. Maria Dolores. Ciência, amor e poesia. Bom dia. É uma alegria imensa compartilhar essa mesa com autoras, autores, mulheres, homens. E assim eu aproveito para cumprimentar a todas, todos e todes. Dizer que essa alegria, ela é uma alegria que nasce numa ciranda tecida a muitas mãos. Essa ciranda não é minha só, ela é de todas nós. E aqui, neste momento, além de mim, dentre as 13 autoras, nós temos mais 3, e eu gostaria que elas ficassem de pé, por favor. Vilma, Priscila e Maria do Carmo. São com essas mulheres tecelãs da educação, do amor, da ciência e da poesia, juntamente com todas as outras que não estão, de uma forma material, presente aqui, mas estão conosco na nossa escrita, no nosso corpo, na nossa caminhada coletiva, que nós trazemos hoje este livro maravilhoso, que nós já consideramos um passarinho, porque ele voa já por todo o país. O que a gente deseja é compartilhar ações cooperativas da psicopedagogia para professoras e professores nas escolas. É essa nossa ação que também dá nome ao nosso grupo, um grupo formado por mulheres. E esse livro, ele é tão especial que ele foi coordenado pela professora Beatriz Escós. E ele traz um prefácio maravilhoso, incrível, que faz circular potências da professora Albertina Mitijans Martinez. Para trazer um pouco mais da potência dessas mulheres, que também nos acolhem como colo nessa escrita, o pós-fácil é da professora Bernadette Gatti. Por aí vocês já podem imaginar o que vão encontrar neste livro maravilhoso, que eu, mais uma vez, reafirmo. Aqui tem ciência, amor e poesia. Porque um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Mas um sonho que se sonha junto é realidade. A realidade é quando a gente dá as mãos para dançar uma ciranda. Neste livro, nós contamos as nossas experiências como professoras, psicopedagogas, psicólogas, fonoaudiólogas, mas, antes de tudo, como mulheres. Mulheres que aprendem desde cedo a educar e que querem quebrar, muitas vezes, as linhas de uma educação que não é humana, que não é amorosa, que não é acolhedora. Essa psicopedagogia
toda entrelaçada pelos fios dessa subjetividade, fala de pessoas reais na vida e, de modo especial, na escola. O meu convite é que vocês possam ler, compartilhar, refletir e dialogar conosco. E essa capa maravilhosa foi criada também por uma grande mulher, uma artista plástica de São Paulo, chamada Rosália Lerner. Pela capa, pela delicadeza, a gente pode também pensar como é importante o feminino no lugar da educação nesse país. E como muitas vezes nós temos tentado construir outros lugares dentro dessa educação para respirarmos, para vivermos, para transformarmos e, antes de tudo, para sermos mulheres educadoras. Mais uma vez, que todas, todos e todes possam voar conosco, possam não apenas fazer ninhos com essa obra, mas que ela possa ser asas para todas, todos e todes. Muito obrigada. Gratidão circula aqui. Gracias, María Dolores. Me corresponde presentar el quinto libro con la autora María Carmen Tacá. María Carmen, tienes la palabra. Alô, bom dia. Bom, que momento importante esse. Eu penso que um dos grandes desafios que a gente tem na academia é justamente dar a conhecer aquilo que a gente produz, aquilo que a gente tem, né, para dizer a partir das pesquisas. Acho que todo mundo aqui vai compartilhar esses estudos, pesquisas, e isso é muito importante. Eu acho que é um desafio muito grande. Esse livro, Subjetividade, Construções das Pesquisas para a Prática Educacional, ele vem depois de um livro que chama Subjetividade, Aprendizagem e Desenvolvimento, Estudo de Casos em Foco. Esse livro começou a ser traçado quando, em 2018, por aí, os alunos de mestrado que já tinham as suas dissertações concluídas perguntavam, e a gente tinha uma história de publicação, vamos publicar alguma coisa? Então, a gente organizou esse livro com dissertações de mestrado. O que eu acho importante é a gente empoderar esse pessoal que está saindo do mestrado e doutorado para realmente publicar aquilo que escreve. Então, ele está envolvido em estudos de caso em foco. A gente foi ver que, realmente, todas as dissertações tinham um caso. E são casos que vale a pena ser conhecido, são casos que vale a pena compartilhar com todo mundo. Inclusive, houve uma pessoa do Brasil que, estando fora, levou o livro e ele realmente foi apreciado. Então, ele é bem interessante. Aí, quando terminou, antes da pandemia, a gente já tinha um grupo de alunos de doutorado. Nós vamos publicar? Como é que nós vamos fazer? Aí vem a pandemia, a gente enrolou um pouco, mas quando foi agora, um ano atrás, nós, então, demos a voz para os doutorandos para fazer agora a socialização disso aí. Mas essa socialização desse livro, ele foi um tanto diferente, no sentido que ele tinha que cumprir 2 objetivos. O primeiro era que não fossem as teses de doutorado em sua íntegra que iam compor o livro. Nós pensamos, né, em fazer alguma coisa diferente. Realmente, o livro, tanto esse primeiro como esse segundo, ele é fruto de uma linha de pesquisa da Faculdade de Educação, e, de repente, é nessa linha de pesquisa. Nesse momento de 2019, estava eu, Albertina
Fernando e Cristina Coelho. Então, de fato, foi uma proposta que a gente fez. Cheguei para o Fernando, para a Albertina, olha, vamos fazer uma publicação? Então, neste livro, os estudos de caso são de teses, de dissertações de nós 4. Né? O Fernando ainda realmente nos auxiliou, inclusive fazendo a apresentação. Então, agora, nós temos um livro de doutorado que deveria cumprir essa função, que também seria de fazer modificações. Eu chamei a Albertina, a Cristina, e a Albertina apresentou a sugestão. Vamos mudar um pouco? Vamos fazer com que os resultados se transformem em contribuições? Então, foi isso que nós levamos para os alunos, que eles poderiam, então, estar escrevendo o livro, né? E nós conseguimos, então, uma outra característica, uma outra coisa combinada e importante, foi que a gente estaria... Não sei, esqueci o que eu ia falar. Vamos ver se eu lembro. Então, que a gente não ia trazer a teoria, isso é importante, que a teoria não estaria focada em todos os capítulos, e que a gente faria um capítulo inicial, e que seria ali que estaria a parte teórica. Então, a Cristina escreveu o primeiro capítulo, onde ela traz toda condensada a questão teórica. Ficou um capítulo muito interessante para quem está começando, porque ela resume e escreve de uma forma muito interessante. Gracias, María Carmen. El sexto libro está a cargo de Serafim Lisa Koga. Tiene la palabra. Bom dia a todos. Eu sou Serafim. Eu venho do mestrado de Psicologia da Universidade Federal do Paraná. Eu sou uma pessoa com deficiência, trans, autista. E, como uma pessoa autista, eu queria dizer que eu concordo bastante com o que foi trazido anteriormente, de que a teoria da subjetividade permite um trabalho com pessoas de identidades muitas vezes colocadas em posições à margem, colocadas em posição de vulnerabilidade, de gênero, diversidade dissidentes e de pessoas autistas, que muitas vezes são colocadas em uma posição do erro a ser consertado, e em abordagens que são muito mais respeitosas, que são muito mais ricas e que permitem um trabalho que acaba lidando muito mais com questões que são muito ignoradas. Então, é uma possibilidade de trabalho que eu achei extremamente enriquecedora. Eu fiz o meu mestrado pensando exatamente nesse trabalho que a teoria da subjetividade faz. E esse livro ele trabalha a partir de resultados de trabalho de pesquisa da professora doutora Norma, que conseguiu fazer um trabalho incrível com questões de gênero e sexualidade dissidentes e com acolhimento de autismo, sendo que era algo que nunca tinha sido trabalhado nessa forma quando eu comecei ali com ela. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho novo e foi muito bom, foi muito enriquecedor.
e também trabalho de outras pessoas que trabalharam a teoria da subjetividade, como o professor doutor Vitor Meirelles, que fez também uma ótima contribuição no nosso livro, no nosso trabalho, com as pesquisas que ele trouxe também, que contribuiu para o campo, com a mestre também, Amanda Sartor, artista incrível também. Então, esse livro combina também de uma disciplina optativa de psicologia que a gente conseguiu implementar ali, de subjetividade, gênero e sexualidade. Então, a gente convidou também os próprios estudantes da disciplina a contribuírem com representações de gênero e sexualidade. O livro não possui foco na teoria da subjetividade, embora trabalhe bastante com vários trabalhos que também conversaram com a teoria da subjetividade, mas ele foca justamente nessa coletânea, nessa combinação. A gente vai descrever ele como uma grande proposta de espaço de encontro entre reflexão, experiência e criação, em que o debate sobre gênero e sexualidade, especialmente dissidente, especialmente LGBTQIA+, ele vai se entrelaçar a diferentes vivências, narrativas pessoais e leituras críticas de diversas obras midiáticas. E nisso a gente deixa livre, então vai ter representações de séries famosas, de livros famosos, de jogos de videogame que a pessoa quis colocar em questão, colocar em discussão. A gente convidou várias pessoas, todos os dias, na disciplina, de vários campos diferentes. Então, teve gente da exatas que veio ali, várias pessoas trans, várias pessoas com deficiência, várias pessoas que trouxeram as vivências deles ali, pessoas do direito, pessoas das artes. A gente trouxe uma pessoa cega, a gente trouxe uma pessoa que trouxe essa vivência diferente da expressão de gênero que essa pessoa possuía por causa disso, trouxe expressões femboy, trouxe expressões boy-seta, trouxe expressões de pessoas do trabalho sexual para conversar com estudantes sobre isso, sobre o quanto é complicado realmente existir nesses locais e resistir nesses locais, e com sua própria existência e expressão nisso, se a sua resistência de também posso estar aqui. De várias pessoas que a gente teve que ajudar também a entrar no espaço da Universidade Federal do Paraná, porque, para quem não conhece, a psicologia da UFPR ele fica naquele prédio histórico, bonito, que fica numa praça, que tem aquelas colunas e tudo mais, que é lindo, que é imponente, mas que também, por causa disso, teve várias pessoas que a gente convidou, ou pelo menos teve algumas pessoas que a gente convidou para estar ali com a gente, conversando com a gente, que se sentiu até bastante intimidado, porque nunca tinha entrado nesse local e não sabia se ia ter permissão de entrar. Então, quanto isso é algo importante da gente trazer também. E, realmente, conversar a comunidade, as pessoas que estão dispostas em locais que não é permitido falar, e trazer para o campo da universidade, trazer para estudantes de psicologia que nunca tinham tido contato com isso, para ver, não, isso também é população brasileira, isso também é pessoas que você tem que ter acolhimento para atender, isso também é pessoas que também têm voz a ser ouvido. E também, na perspectiva Nada Sobre Nós Sem Nós, esse livro teve bastante participação, então, de pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas da disciplina, mas também pessoas de fora da disciplina, pessoas que foram convidadas. E também, na diagramação, na edição, na revisão gramatical, envolvimos pessoas que também eram autistas e LGBTQIA+, em todos os processos. Então, quem puder dar a gente também deixou o livro digital completamente gratuito, que sempre foi objetivo desde o início. Então, ele tem o QR Code disponível, para quem tiver interesse em dar uma olhada. E também temos várias outras... ok, perdão. E a gente também vai ter vários outros pequenos objetos, como ecobags e bottoms e etc., para quem quiser dar uma contribuída para a nossa ideia. Então, obrigado pelo espaço, e que mais pessoas fora do que é permitido estar em espaços estejam também nesses espaços, em simpósios e congressos, e trabalhando a teoria da subjetividade. Gracias, Serafín. El turno es de Maristela Rosato. Tiene la palabra, Maristela. Muito obrigada. Bom dia. Eu trago aqui, na verdade, uma honra trazer este livro. Esse que é o nosso filho mais precioso dos nossos simpósios desde 2017. Dentro desse espírito sempre muito criativo de Albertina e de Fernando, de todo um grupo que compra e trabalha arduamente por todas as ideias. É importante que todos vocês saibam que, ao final de cada simpósio, todas as pessoas que estiveram aqui como palestrantes e também os debatedores,
Nós nos dedicamos, digo nós porque eu também faço parte aqui como autora, e fiz parte de todos os anteriores, nos dedicamos a sistematizar essas palestras em formato de capítulos de livro, que já são previamente organizados, mas depois trabalhamos novamente. E também faz parte aqui do capítulo desses livros a contribuição dos debatedores e questões que o público aqui também levanta são levadas para essa discussão. Então, os livros do simpósio, não somente deste, mas dos três anteriores, tá certo? Esse é o quinto, né? Dos 4 simpósios anteriores, assim como esse, estão sempre, então, sistematizados nesse formato, e é muito importante que vocês saibam. Neste livro, ele traz uma discussão que, a cada simpósio, o que tem acontecido? Nós sempre temos um subtema, né? No simpósio de 2023, que é o que está sistematizado nesse tema, nesse livro aqui, nós tínhamos como temática práticas profissionais e pesquisas. Justamente num espírito, só vou voltar, justamente num espírito de pensar como que a teoria da subjetividade e a epistemologia qualitativa, ela contribui não somente para a pesquisa, que é o que nós inicialmente sempre pensamos, mas, fundamentalmente, como é que nós podemos também pensar as contribuições da teoria da subjetividade e da epistemologia qualitativa para a prática profissional. Então, esse foi o nosso foco principal lá no simpósio de 2023. Então, esse livro ele está organizado pela professora Albertina, pela professora Carmen, que também está aqui na mesa, por mim e pelo professor Roberto Puentes, que é da Federal de Uberlândia, que foi quem esteve conosco idealizando esse simpósio desde a edição de 2017. Bom, então, esse livro ele está organizado num primeiro capítulo, que é um capítulo introdutório, que é fruto da nossa construção aqui, que nós tivemos em 2023. Então, esse capítulo é escrito pelo professor Daniel, professor José Fernando e por mim, fruto daquela mesa que nós tivemos aqui em 2023. E posteriormente, ele tem 4 partes, desculpa, é que tem os cursos também. Ele tem 3 partes, sendo que as 3 primeiras partes representam as 3 mesas que nós tivemos aqui nos simpósios anteriores. Então, a primeira parte, que é fruto da primeira mesa, então, que trabalhou naquele momento práticas profissionais em educação, singularidades e complexidades da atuação orientada pela teoria da subjetividade, com capítulos, então, da professora Jeane, que esteve aqui conosco, junto comigo, a professora Luciana Muniz, que também está aqui, e, naquele momento, nós tivemos como debatedora a professora Raquel Guzzo. A segunda parte, que é, então, a sistematização da segunda mesa que nós tivemos em 2023, contribuições da teoria da subjetividade às práticas profissionais nos campos jurídico, do trabalho e das organizações. Nós tivemos, naquele momento, a participação da professora Mariana Oliveira dos Santos, da professora Vanúzia Leal Pérez, e, como debatedor, nós tivemos aqui o professor Eduardo Rocha, tá? Que, como vocês podem ver ali, faz também as suas tessituras. A terceira parte deste livro é correspondente, então, à terceira mesa do simpósio D23, onde nós tivemos, então, como palestrante, o professor Félix Jorge Robinson, conhecido como Robinson, eu vi ele por aqui agora há pouco também, né? A professora Valéria Mori, e, como debatedor, tivemos nosso amigo Jorge, tá ok? Que também faz parte dessa trajetória. E a quarta parte desse livro, ele traz aqui três capítulos que são expressão de 3 minicursos que nós tivemos naquele momento. Nós não conseguimos, até pelo tamanho que o livro vai ficando, a gente não tem por hábito transformar em capítulo de livro todos os minicursos, então não tenham essa expectativa. Qual tem sido um pouco o nosso critério? Temáticas inéditas nos minicursos, né? Então, nós também teremos agora, para o livro que vai ser publicado no simpósio de 2027, porque já tem a publicação em andamento no simpósio de 2027, alguns desses minicursos, tá, que foram trabalhados aqui ao longo de quarta-feira, alguns desses minicursos
também serão trazidos aqui como capítulos, tá, ok? E eu só queria realmente concluir agradecendo, tá? Agradecendo o espaço, agradecendo toda essa dinâmica de produção de autores. E eu estava aqui pensando que hoje nós já estamos trabalhando eu pelo menos já estou trabalhando em 3 livros que já serão lançados no evento de 2027, para vocês perceberem como que essa dinâmica ela é intensa, né? O quanto nós estamos sempre nesse lugar, com muitas colaborações desses autores todos. Eu não vou nem pedir para levantar, tá? Estão todos aqui, a grande maioria. Muito obrigada pela parceria de sempre e obrigada por esse espaço realmente de divulgação. La producción no se detiene. El turno ahora es para Luciana Oliveira Lemes. Luciana. Bom dia. Obrigada, Jorge, pelas palavras iniciais, né? A gente tem um coletivo aqui de mulheres, isso é muito bom, né? Mulheres aí ocupando os espaços. Bom, esse livro, diferente dos outros que foram apresentados, e também Norma aqui que vai apresentar, ele não se trata de um livro propriamente acadêmico, né? Com produções de textos, de artigos, de coletâneas. É um livro que foi um dos instrumentos principais do meu trabalho do doutorado, como vocês ouviram um pouco hoje na mesa, viram um pouco da exposição. Foi um livro que foi produzido por mim e pela Isadora Egler, que foi a fotógrafa que fez aquelas fotos, e outras fotos que estão aqui também. Então, esse livro ele trata, de fato, dos relatos das participantes de pesquisa, né? Então, são histórias aqui de algumas das mulheres, contemplando as histórias de vida, de trabalho e de todos e alguns elementos que foram publicizados, né? Outros elementos não. Obrigada. Então, aqui não aparece ali, mas eu vou falar sobre a contracapa. Então, essas conversas, os textos das narrativas foram elaborados por mim, com colaboração Maristela Rossato, que está aqui ao meu lado, que foi minha orientadora de doutorado. Então, esse livro, sim, ele foi escrito como parte das atividades de pesquisa e ele teve como norte, como orientação, a teoria da subjetividade, a epistemologia e a metodologia construtiva interpretativa. O prefácio desse livro ele foi feito pela professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, a professora doutora Sayanara Leal. É uma professora que tem se dedicado a essas temáticas, né, que trabalha já há muitos anos na sociologia com catadores e catadoras de materiais recicláveis, tem um trabalho no Sul Global de relevância, então ela fez o prefácio desse livro. Eu faço uma apresentação breve, trazendo um pouco dessa obra. Então, ali, a organização do sumário, ela tem temáticas, né, presidenta, fundo do poço, cabo de vassoura, violão, que são elementos em que eu identifiquei um pouco como elementos fortes na história dessas mulheres. Então, as mulheres são identificadas a pedido delas, né? São pessoas conhecidas, como eu trouxe aqui o caso da Lúcia, que é uma das primeiras. E, além desses aspectos, o livro também contou com 3 leituras, de uma leitura crítica. Então, de um assistente social, Hernani Castro, que trabalha no Ministério de Desenvolvimento Social atualmente, no governo federal, do Francisco Mendes, que trabalha tem se aproximado muito desse grupo, né, dos movimentos sociais que envolvem catadores e catadoras, que trabalha no serviço de limpeza urbana. Ele se dedica à sustentabilidade e à mobilização social. E a nossa querida Graça, Maria da Graça Martinha Gonçalves, da Psicologia Social e do Instituto Silvia Helene, que também fez essa colaboração maravilhosa. Obrigada, Graça. E, então, é isso. Convido vocês a conhecerem um pouco dessas histórias. Eu ressalto que essa camiseta que eu estou e o livro também, toda a renda, né, é revertida para esse grupo de mulheres. Inicialmente, a gente conseguiu uma renda para publicar essa tiragem, e toda a renda vai ser revertida para esse grupo de mulheres. Nós já fizemos um lançamento há um mês atrás,
em um evento do Sul Global, que foi um evento no Departamento de Sociologia. Estamos aqui pela segunda vez, e em que elas estiveram presentes numa mesa de debate, foi muito interessante. E, em dezembro, agora, nós faremos o lançamento em um evento que é muito forte para esse grupo, que é o Natal dos Catadores. Então, estaremos também com essa obra lá. Obrigada, mais uma vez, e convido vocês a conhecer. Gracias, Luciana. El turno ahora es de Norma da Luz Ferrarini. Norma. Bom dia, obrigada, professor Jorge. É um prazer estar com os demais autores e autoras nessa oportunidade de lançamento de um livro muito precioso, como uma forma de cocriação de um projeto de pesquisa que Francine Rocha e eu, né, coordenamos na Universidade Federal do Paraná, no Centro de Assessoria e Estudos, Pesquisas em Psicologia e Educação, o CIAP, junto com estudantes indígenas, a maioria desses autores são estudantes indígenas, e doutorandos, mestrandos, que agora já são doutores e mestres com a minha aposentadoria recente. Então, é uma cocriação em coautoria, organizado pela Francine Rocha, a nossa colega da Prefeitura Municipal de Curitiba, que faz um trabalho maravilhoso junto aos hospitais, com crianças hospitalizadas, a Ana Carolina Venâncio, o professor Clóvis Antônio Briguente, que é professor da Universidade Federal de Integração da América Latina, a UNILA. Somos os coordenadores, os organizadores. Temos o prefácio da professora Maria Sara Dias, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, também do professor Clóvis, ele também prefacia o livro, e um professor também da UNILA, o professor doutor Mário Ramão Vilauba Filho, Caraiju, da etnia Guarani, também faz um prefácio. Então, entramos todos como, além de organizadores, prefaciadores, inclui esse conjunto de autoria, né? Nessa autoria, nós temos, então, 18 estudantes indígenas, entre eles, não todos estudantes mais, mas já formados na Universidade Federal, alguns já com mestrados, e também em seus processos profissionais, já trabalhadores, e professores, pesquisadores, junto conosco no nosso projeto Mediação, criado pela Francine Rocha, mediação, diferenças em conflito, relações interétnico-raciais com indígenas. Tá? Então, eu também vou pedir para alguns 4 desses coautores estão aqui presentes, viemos lá de Curitiba, a Francine Rocha, a Helena Antunes, doutor Vitor, né, também fez o doutorado comigo, Meirelles, o Giovan, que é da etnia Pancararu, que cursa medicina na universidade, fez uma exposição fotográfica né, junto com a professora Luciana Lemes. Então, é um prazer estar aqui. E quer dizer, o livro intitulado Indígenas na Universidade, Territorializações, Tensionamentos e Conquistas, ele está divulgado, está percorrendo por aí um flyer, né, com o QR Code, ele é totalmente gratuito. Tá? Nós conseguimos, com árduo labor de preencher e concorrer edital da FUNPAR, da nossa Fundação Araucária, desculpa, da nossa Fundação da Universidade Federal do Paraná, uma ajuda de custo,
E as produções que nós temos feito gratuitamente, assim como o nosso querido Serafim também o fez. E eu vou ler um pouquinho aqui para controlar o meu tempo. Então, para além, né, esses coautores, co-criadores, o meu afetuoso agradecimento. E, para além do livro, são pessoas que concretizam ensinamentos, reflexões, afetos, ações e transformações em defesa de pautas e direitos dos povos indígenas, em especial o direito à educação superior. Pessoas que defendem a garantia da permanência, a formação e diplomação nas suas graduações e pós-graduações de estudantes indígenas com acolhimento, inclusão, equidade, qualidade, com reconhecimento e valorização de seus saberes milenares e contemporâneos, de suas diversificadas etnias, culturas, línguas e cosmovisões. Saberes e valores originários da nação brasileira, que tem muito a ensinar os não indígenas em variadas dimensões de nossas vidas. Apesar disso, em geral, as instituições universitárias não visibilizam e não aproveitam a presença indígena nas universidades. Então, eu leio o excerto do prefácio deste livro, escrito pelo Dr. Mário Ramão Vilauba Filho Caraiju, da etnia Guarani, professor da UNILA. Aspas, confiamos que essa publicação contribuirá expressivamente para o debate sobre a educação de estudantes indígenas no Brasil e na América Latina, e que as reflexões propostas poderão inspirar a criação de políticas e práticas mais inclusivas. Convidamos a todos e todas e todes a se juntarem nessa importante jornada de reflexão e ação em prol da educação e da valorização dos povos indígenas. Acrescento ainda que este livro venha sensibilizar e contribuir para a formação da sociedade brasileira no caminho da superação do racismo anti-indígena, bem como de qualquer racismo e discriminação. Só atento que a ação é um projeto de extensão e pesquisa. Os indígenas destacam, valorizam muito esse espaço de interculturalidade, não só com não indígenas, mas entre indígenas. Nós temos 19 estudantes e já profissionais indígenas que compõem esse projeto, das 5 regiões do Brasil, de 9 etnias diferentes, acho que agora aumentou, Fran, me lembra aí? E essa interculturalidade indígena também é muito interessante para o movimento, e eles pesquisam, então, eles reforçam o fortalecimento da identidade indígena. Para eles é muito importante essa valorização da identidade indígena, e também a questão da identidade como pesquisadores. A maioria são estudantes de graduação, então nós orientamos pesquisas de iniciação científica com temáticas de interesse, em geral relativas às suas culturas, e fazem uma relação, como são diferentes cursos, são mais de 14 cursos de graduação, também numa perspectiva de inter-relação com os seus cursos de graduação e de pós-graduação, com culturas e pontos, causas, perspectivas, pautas indígenas. Tá? Então, isso, a teoria da subjetividade é que dá sustentação ao projeto Mediação. Obrigada. Gracias, Norma. Agradecemos profundamente a todas las autoras aquí presentes por estos trabajos que amplían y encarnan la teoría de la subjetividad en distintos campos de la vida y del conocimiento. Este lanzamiento es una muestra de fuerza colectiva de una comunidad que investiga, escribe y produce sentido desde el encuentro. Felicitaciones a cada una de las autoras por esta obra o por estas obras, y gracias a ustedes por acompañarnos. Damos por finalizada esta sesión de lanzamiento de libros con la invitación a seguir dialogando brevemente en los pasillos en el espacio del café, donde se firmarán los libros presentados con un café de por medio. Pido un gran aplauso para ellas. Muchas gracias.
Agradecemos a participação do coordenador da atividade, das autoras e autores que apresentaram suas obras. Nossos parabéns pelas importantes publicações. E pedimos para vocês tirarem uma foto aqui para marcar esse momento. E de meio-dia a meio-dia e 30, a gente vai poder ter uma sessão de autógrafo com todas e com outros autores que publicaram obras da teoria da subjetividade e epistemologia qualitativa, que estão à venda na sala 3016 até hoje, no final da tarde. A foto. E hoje à tarde, após o almoço, das 14 às 17, daremos continuidade aos grupos de discussão temática, que, assim como ontem, acontecerão em 15 salas simultâneas, organizadas de acordo com os eixos temáticos do evento. Todas as salas estão localizadas neste mesmo bloco, e vocês podem identificar a sala correspondente ao seu grupo de duas formas: no folder incluído no kit do participante e na sinalização disponível aqui na saída do auditório. Em caso de dúvidas, por favor, procurem a equipe de monitoria e pedimos enfaticamente que as pessoas que apresentarão o trabalho cheguem à sua sala até às 13h30, antecedência necessária para a organização das apresentações nos computadores. Sugerimos também que, para melhor aproveitamento dos grupos de discussão temática, participem do mesmo grupo do qual participaram ontem. Gostaríamos ainda de lembrá-los que amanhã, das 8h30 às 11h, teremos a terceira e última mesa redonda temática do simpósio, intitulada Redes Sociais e Subjetividade. Posteriormente, das 11h ao meio-dia, teremos a mesa de encerramento do simpósio. Essa quinta edição, tal como nas outras, conta com uma avaliação pelos participantes, que será feita por e-mail, por meio de um link do Google Forms, que está sendo enviado agora por e-mail e no grupo de WhatsApp, Comunicados SECTS 2025. As comissões científica e organizadora do simpósio convidam enfaticamente que os participantes avaliem o evento, e o objetivo dessa avaliação é o contínuo aprimoramento do simpósio para suas próximas edições. O formulário de avaliação poderá ser preenchido até o dia 3 de novembro. E a gente agradece de antemão a contribuição de todos vocês para a gente estar sempre aprimorando o simpósio. Além da programação científica do simpósio, hoje e amanhã temos oportunidades especiais de convivência e celebração. A partir das 17h30, hoje iremos celebrar um happy hour no restaurante Camarada Camarão, localizado no Shopping ID, aqui na Asa Norte. E amanhã, depois da mesa de encerramento, teremos um almoço com feijoada e samba na área externa do Clube do Choro. Por fim, desejamos um ótimo almoço a todos e nos vemos às 14h no grupo de discussão temática.